Keila segurou a respiração quando abriu a porta naquela manhã. Seus dedos tremiam ao tocar a alça da cesta de vime, ainda úmida do orvalho. O aroma de pão fresco invadiu suas narinas, misturado ao cheiro adocicado de morangos recém-colhidos. 2 semanas. 14 dias desde que o mundo desabou sobre ela. E agora isso. Sua filha apareceu atrás dela, os olhos arregalados de curiosidade. Keila sentiu o coração acelerar. Uma sensação estranha de esperança brotando no peito pela primeira vez desde aquela noite terrível. Quem estaria fazendo isso? Por quê? Ela olhou para a rua vazia, procurando por algum sinal, alguma pista. Nada. Apenas o silêncio da manhã e aquela cesta misteriosa que, de alguma forma, fazia sua filha sorrir novamente. Olá! Aqui trago uma nova história original. Antes de começarmos, verifique se você já está inscrito no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. E nos comentários, conte de qual cidade e país você está me ouvindo. Adoro saber onde estão meus ouvintes. Por favor, não dirija, Keila implorou ao marido naquela noite. O vento da serra soprava forte do lado de fora, fazendo as janelas da casa de madeira rangerem. Não precisa ir a lugar nenhum com essa urgência. A estrada está perigosa com essa neblina. Me deixa em paz, está bem? Bernardo a empurrou de lado com um gesto brusco. Sou homem feito, sei me virar sozinho. Não preciso de ninguém me dizendo o que fazer. Seus olhos estavam vermelhos, e Keila podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando encontrar as palavras certas. Quer que eu volte da confraternização da empresa de táxi? Para de me dizer o que fazer, resmungou o marido, pegando as chaves do carro sobre a mesa da cozinha. Você já está exagerando demais. Sempre foi assim, controladora. Keila sentiu o coração afundar. Aquelas palavras doíam mais do que qualquer coisa. Te levo, ela ofereceu uma última vez, a voz embargada. Mas ele já havia saído correndo de casa e entrado no carro. O motor rugiu na noite silenciosa da Vila Serrana, e os faróis cortaram a neblina espessa. Keila ficou parada na varanda, abraçando-se contra o frio, até que as luzes traseiras desaparecessem na curva da estrada. E à meia-noite, o telefone tocou. Bernardo havia sofrido um acidente grave na serra. Keila demorou muito para aceitar aquela notícia. Não conseguiu encontrar forças para ir ao local do acidente. A polícia disse que o carro havia despencado de um barranco após derrapar na pista molhada. Porém, mesmo que quisesse ir, não teriam permitido. A sogra imediatamente tomou conta de tudo, como sempre fazia. Apareceu na manhã seguinte com um séquito de pessoas e assumiu o controle da situação. Keila sempre teve medo de Carmen, com seu temperamento de ferro e personalidade dominadora. A sogra era uma mulher autoritária que não tolerava ser contrariada por ninguém. Todos na família, incluindo a neta Luísa, a chamavam apenas de Dona Carmen, até mesmo o próprio filho. Havia uma frieza calculista naquela mulher que fazia Keila sentir calafrios. Bernardo trabalhava como consultor financeiro em uma grande empresa na capital, a cerca de 2 horas de distância da vila. Havia dinheiro suficiente para viver confortavelmente, embora Keila continuasse trabalhando com o que amava. Era uma paisagista talentosa, conhecida na região por transformar terrenos abandonados em jardins encantadores. Os rendimentos combinados foram suficientes para comprar um apartamento na cidade e mobiliar uma casa de campo na serra. Keila se mudou definitivamente para a casa de campo após a tragédia. Não conseguia ficar na cidade onde tudo lembrava Bernardo. Os cafés que frequentavam, as ruas por onde passeavam, o apartamento onde construíram tantas memórias, a vida familiar deles, aparentemente perfeita, não estava assim nos últimos meses. Keila havia percebido que o marido estava ficando cada vez mais distante e irritadiço. Em vez de suas piadas eternas e do bom humor que o caracterizava, ele agora estava cada vez mais silencioso e taciturno. Demorava no trabalho, esquecendo até de avisar quando chegaria. Colocou senha no celular, coisa que nunca tinha feito em todos os anos de casamento.
Agora a dor da perda se misturava com o silêncio das perguntas sem resposta. Várias questões rondavam sua cabeça dia e noite. Keila não entendia o que tinha feito para merecer tudo aquilo. E sua filha também sofria. Luísa, de 6 anos, não compreendia para onde o pai tinha ido. Ela não foi ao funeral. Keila não permitiu. E não havia nada para ver ali de qualquer forma. O marido foi enterrado em caixão fechado devido à gravidade do acidente. Na véspera do enterro, Keila andava pela casa como uma náufraga perdida em alto mar. A sogra cuidou de tudo com tanta eficiência profissional que Keila sentiu pavor. Keila apenas acenava com a cabeça quando Dona Carmen sugeria escolher o forro do caixão ou decidir sobre as flores. Só levou pessoalmente as roupas de Bernardo para o velório. Seu suéter favorito de lã, calça jeans escura, os sapatos de camurça que ele tanto gostava. Colocou tudo na sacola, inalando o perfume do marido, seu amado Polo Blue, e ficou horrorizada ao perceber o que estava fazendo. Como se pudesse trazê-lo de volta através daquele aroma. No cemitério da cidade, tudo correu como de costume. Sogra organizando cada detalhe, colegas de trabalho murmurando condolências, coroas de flores formando um mar branco e roxo ao redor do túmulo. Mas no velório que se seguiu na casa de Dona Carmen, Keila já havia recobrado um pouco os sentidos e ficou surpresa com a forma como algumas pessoas reagiam à dor. Ou melhor, à falta dela. Ao lado dela estava sentada uma jovem chamativa que destoava de todo o ambiente. Mesmo num evento de luto, ela conseguiu usar roupa completamente inadequada, um vestido azul turquesa justo demais, com uma echarpe rosa vibrante. A mulher se apresentou com um sorriso que parecia ensaiado. Seu nome era Patrícia Mendes. Sabe, sussurrou a bela morena, limpando cuidadosamente lágrimas que pareciam artificiais com um lenço de renda. Todos amavam muito o Bernardo. Ele era um verdadeiro líder no escritório, sabia comandar uma equipe como ninguém, e quando contava piada todos nós ríamos até doer a barriga. Sim, meu marido sabia fazer as pessoas rirem. Keila assentiu educadamente, tentando manter a compostura. Era verdade. Bernardo tinha esse dom natural de iluminar qualquer ambiente com seu humor. Pelo menos, era assim antes de tudo mudar. Ah, sim, então você entende. Patrícia a interrompeu abruptamente, os olhos brilhando de uma forma estranha. Não existem mais homens como ele. Bernardo era único, absolutamente especial. Ninguém jamais vai conseguir substituí-lo no escritório. Nem em lugar nenhum. Keila observou atentamente aquela colega estranha. Patrícia olhava de forma avaliadora, como se estivesse prestes a apresentar uma fatura por alguma coisa que Keila desconhecia. Havia algo possessivo na forma como ela falava sobre Bernardo. Keila fez uma careta, mas desconsiderou as suspeitas, culpando o nervosismo e o estresse extremo daqueles dias. Afinal, estava vendo coisas onde provavelmente não existia nada. Após o funeral, a jovem viúva caiu completamente em uma espécie de torpor sonolento. Os dias se arrastavam como se fossem semanas, e as semanas pareciam meses intermináveis. Só percebeu brevemente que algo estava errado quando o querido seu Joaquim, que todos na vila adoravam, já não cumprimentava mais pela manhã no mercadinho local. Ele trabalhava como caseiro em várias propriedades da região serrana. Todos sabiam que podiam confiar em seu Joaquim para qualquer coisa. Ele cuidava dos jardins, recebia encomendas quando os moradores viajavam, alimentava os animais e até consertava pequenas coisas nas casas. Sem ele por perto, a vila ficou completamente diferente. Mas Keila, imersa em sua tristeza profunda, não deu muita importância a esse detalhe. Tinha problemas demais para se preocupar com a ausência de um vizinho. Tentou se manter firme pela filha, que era sua única razão para levantar da cama todos os dias. Explicou da melhor forma possível que papai agora estava no céu, olhando por elas como um anjo da guarda. Cancelou temporariamente todos os projetos de trabalho, informando seus clientes que precisava de um tempo. E se mudou definitivamente com Luísa para a casa de campo na serra. Lá caminhavam muito pelas trilhas entre as araucárias,
desenhavam paisagens com lápis de cor, moldavam animais de argila e, à noite, sentavam-se junto à lareira, observando as chamas dançarem. Às vezes, Kayla encontrava forças para cuidar do jardim que havia projetado ao redor da casa, arrancando ervas daninhas e podando roseiras. Mas na maioria das noites, depois de colocar a filha na cama, simplesmente ficava olhando para a parede, sem entender como seguir em frente. Aquela manhã de terça-feira também começou como de costume. Luísa ainda dormia tranquilamente em seu quarto decorado com borboletas. Kayla saiu para a varanda, anotando mentalmente a data como sempre fazia desde a tragédia. 2 semanas sem Bernardo pareceram uma eternidade dolorosa. Olhou para a caixa de correio de madeira junto ao portão. O jornal já havia sido entregue como sempre. O marido era assinante fiel há anos. Mas agora aquele jornal parecia alguma saudação de outro mundo, uma lembrança cruel de que a vida continuava lá fora. A mulher estudava as reportagens financeiras do começo ao fim, na esperança irracional de que tudo fosse um pesadelo do qual acordaria. Bernardo sempre lia aquela seção primeiro, comentando sobre investimentos e tendências de mercado. Mas desta vez havia algo diferente na varanda. Havia uma cesta de vime na soleira da porta, repleta de legumes frescos da horta, um pão caseiro ainda morno e uma garrafa de vidro com leite. Nenhum bilhete, nenhuma assinatura, nenhuma outra pista sobre a origem daquele presente misterioso. Ela levou tudo para dentro com cuidado, esquecendo completamente o jornal na caixa de correio. A filha acabou de acordar, correu ao encontro dela com os cabelos desgrenhados e arregalou os olhos ao ver a cesta. Mamãe, o que é isso? De onde veio tanta coisa gostosa? Luísa parecia uma garotinha no Natal, encantada com aquela surpresa inesperada. Não sei, querida. Talvez algum vizinho querendo nos ajudar nesse momento difícil, disse Kayla confusa, examinando cada item da cesta. Os tomates estavam perfeitamente maduros, as cenouras pareciam recém-colhidas da terra, e o pão exalava um aroma irresistível. Eu acho que é um presente do Papai do Céu. Luísa sorriu amplamente pela primeira vez em semanas. Posso comer pão e tomar leite no café da manhã? Claro, meu amor, respondeu Kayla com lágrimas nos olhos, a voz embargada de emoção. Durante todos esses dias terríveis, a menina comia com má vontade, recusando quase tudo que era oferecido. E agora ela mesma pedia leite, do qual nunca tinha gostado muito. Era como se aquela cesta tivesse trazido junto um pedaço de esperança para dentro da casa. A partir daquele dia memorável, presentes começaram a aparecer regularmente na varanda. Às vezes havia frutas frescas, morangos colhidos pela manhã, amoras silvestres, pêssegos da estação. Ocasionalmente aparecia queijo artesanal da região, mel em potes de vidro e até bolos caseiros em algumas ocasiões especiais. Kayla ficava se perguntando qual dos vizinhos seria capaz de tal gesto generoso, mas não conseguia descobrir por mais que tentasse. De um jeito ou de outro, a cesta aparecia na porta por volta das 6 da manhã, quando a neblina da serra ainda cobria o vale. E agora, ela aguardava ansiosamente o início de cada novo dia, acordando antes do sol nascer para espiar pela janela. E até Luísa, sem precisar insistir, ia dormir cedo e acordava ao amanhecer, animada para ver o que o dia tinha reservado. Kayla compreendeu que, para ela e sua filha, esses presentes comoventes haviam se tornado um símbolo de esperança num momento de escuridão. Certa manhã de sábado, Luísa gritou com toda a força dos pulmões, paralisada junto à janela do quarto. Mamãe, olha! O tio está fugindo! Corre! O coração de Kayla disparou. Para onde? Ela correu até a janela da sala, mas só viu as costas de um homem num macacão de trabalho simples, desaparecendo entre as árvores do terreno ao lado. Ela já tinha visto uma roupa parecida num vizinho que se mudou recentemente para uma antiga fazenda abandonada do outro lado da estrada. O terreno ficava exatamente em frente à casa de Kayla, separado apenas pela estrada de terra e por uma cerca viva de hortênsias. O homem parecia estranho, retraído, quase antissocial, sempre com os lábios cerrados em silêncio.
Não sorria nunca, mesmo quando Luísa gritava alegremente cumprimentando-o da varanda. Apenas acenava em silêncio e com cautela, como se tivesse medo de se aproximar. O vizinho misterioso estava constantemente arando o terreno, plantando mudas e martelando alguma coisa nas estruturas antigas da fazenda, sempre usando roupas gastas e sujas de terra. Macacão de trabalho de tonalidade indefinida entre azul e cinza, limpo, mas obviamente usado há muito tempo. Keila decidiu consigo mesma que o vizinho era um homem rico e excêntrico, que não se importava com a opinião dos outros sobre sua aparência. Durante o período em que trabalhou como paisagista, já tinha visto muitos deles. Alguns milionários tinham hobbies estranhos, como restaurar propriedades abandonadas com as próprias mãos. Portanto, Keila não se surpreendeu com nada ali. Decidiu que o vizinho não queria exibir sua ajuda por modéstia, mas mesmo assim, aproveitou uma oportunidade quando o viu no portão. Aproximou-se dele e agradeceu sinceramente, perguntando ao mesmo tempo qual era seu nome. Gustavo, murmurou o homem com relutância, evitando encará-la nos olhos. Suas mãos estavam sujas de terra e ele as limpou no macacão antes de acenar brevemente. Mas você veio ao lugar errado. Não sou eu quem está trazendo as cestas para a sua porta. Havia algo genuíno em sua voz, uma honestidade simples que fez Keila hesitar. Bem, obrigada mesmo assim, sussurrou Keila, saindo apressada e um pouco envergonhada. Achou que o vizinho estava apenas sendo modesto e queria guardar seu segredo de bom samaritano por algum motivo que ela não compreendia. Afinal, quem mais poderia ser? A fazenda dele era a única propriedade próxima o suficiente, e aquelas roupas de trabalho eram idênticas às que ela havia visto na figura misteriosa. Um dia, inesperadamente, a sogra veio à casa de campo. Chegou num carro preto reluzente, estacionou na frente do portão e entrou fazendo careta de nojo, como se tivesse visto uma barata no chão de madeira. Olhou ao redor, avaliando cada detalhe da decoração rústica, mas nada disse além do necessário, pedindo apenas um café forte. Keila preparou em silêncio a mistura favorita da sogra, observando-a pelo canto do olho, enquanto Dona Carmen continuava sua inspeção silenciosa pelos cômodos. Então Dona Carmen sentou-se num sofá profundo, forrado de veludo verde escuro, a poltrona que o filho tanto amava nas noites frias de inverno. Cruzou as pernas elegantemente, ajeitou a saia do tailleur cinza e disse sem rodeios: Bem, então como você está lidando com tudo isso? Já se passaram semanas desde o funeral. Está tudo bem, considerando as circunstâncias. Keila deu de ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. Simplesmente ainda não consegui me acostumar com a ideia de que Bernardo não está mais aqui. Cada canto desta casa me lembra dele. Ela serviu o café em xícaras de porcelana que a própria sogra havia dado de presente de casamento. Vamos lá. A vida continua para os vivos. Dona Carmen acenou com a mão impaciente, descartando qualquer sentimentalismo. Não dá para ficar triste o tempo todo. Isso não traz ninguém de volta. Eu entendo o luto, mas ninguém cancelou os negócios práticos da vida. Por exemplo, a questão da herança. Deixe-me lembrá-la de que você tem apenas 6 meses para resolver tudo legalmente. Sim, eu sei disso. Keila assentiu, sentindo um aperto no peito. Vou solicitar a herança para minha filha conforme a lei determina. Cuido disso em breve quando me sentir preparada. Ela não queria pensar em papéis e cartórios agora, mas sabia que era inevitável. Você não precisa se preocupar com isso, disse a sogra, franzindo a testa de forma calculista. Pode simplesmente fazer uma procuração no meu nome, e eu cuido de absolutamente tudo. Tenho advogados de confiança, contadores experientes. Seria muito mais prático. Não precisa, obrigada. Consigo lidar com isso sozinha. Não se preocupe. Keila balançou a cabeça firmemente. Sei como fazer essas coisas, já lidei com burocracia antes. Havia algo na insistência da sogra que a deixava desconfortável, uma urgência que não combinava com a situação. Você consegue lidar com isso? Respondeu Dona Carmen, fazendo uma careta de descrença.
Keila, sejamos honestas uma com a outra. Você é uma sonhadora, uma pessoa completamente impraticável que vive entre flores e jardins. Negócios financeiros não são sua especialidade. As palavras saíram como flechas envenenadas. Bem, eu discordaria completamente disso, respondeu Keila, sentindo o sangue subir. Já sou adulta há muito tempo e consigo resolver tudo sozinha perfeitamente bem. O que você está dizendo? A sogra disse ironicamente, os olhos brilhando com uma frieza calculista. Escuta bem o que vou dizer. Você vai começar a chorar, vai cair em sentimentalismo inútil, mas acho que o apartamento da cidade deveria ser vendido o mais rápido possível. Felizmente, ele foi comprado antes do nascimento da criança, então a parte da sua filha não está registrada lá. Essa parte só aparecerá depois de entrar formalmente na herança. Não se apresse com essas decisões, lembrou Keila sentindo um frio na espinha. Esse apartamento tem memórias importantes para mim e para Luísa. Foi lá que ela nasceu, onde demos os primeiros passos como família. Dona Carmen revirou os olhos com impaciência. Escute, eu sei como investir com lucro o dinheiro da venda, disse a convidada, visivelmente descontente com a resistência. Se você se apressar na venda, conseguiremos dobrar o capital em poucos meses. Tenho contatos no mercado imobiliário, oportunidades que não vão durar para sempre. Vou pensar nisso com calma, prometeu Keila, mas ficou profundamente surpresa com o cinismo da sogra. Ela parecia não demonstrar nenhum luto verdadeiro pelo próprio filho. Falava de vendas e investimentos como se estivesse numa reunião de negócios, não na casa onde o filho havia passado tantos fins de semana felizes. Dona Carmen foi embora sem sequer olhar para a neta, que brincava quieta no jardim. Luísa chegou a correr para cumprimentar a avó, chamando-a pelo apelido carinhoso que havia inventado. Mas aquela mulher gelada não suportava demonstrações de afeto infantil de jeito nenhum. Portanto, simplesmente aconselhou a nora a criar melhor a criança, ensinando-a a ter modos, e entrou no carro sem olhar para trás. Depois disso, Keila entrou no escritório do marido na casa de campo. Continuava adiando o momento doloroso em que teria que desempacotar as coisas dele. Mas agora não havia mais como fugir. Após acomodar a filha para brincar no tapete felpudo próximo à janela, começou a verificar metodicamente o conteúdo das gavetas da escrivaninha de mogno. E uma coisa chamou sua atenção imediatamente. Era um isqueiro elegante, aparentemente de ouro, escondido no fundo de uma gaveta trancada. Uma gravura delicada adornava sua lateral prateada. As iniciais não correspondiam a nenhum nome da família. PM. E de repente, Keila se lembrou daquela mulher do funeral, Patrícia Mendes. Ela certamente teria aquelas exatas iniciais. Seu coração afundou de suspeita e medo, mas Keila não queria fazer nenhuma acusação precipitada sobre o marido que acabara de perder. Ele bem poderia ter tido um relacionamento casual com uma colega de escritório e, por acaso, pegou o isqueiro dela emprestado em alguma ocasião, ou o encontrou caído no chão e esqueceu de devolvê-lo. Havia explicações inocentes para tudo. Luísa havia se recuperado visivelmente de suas experiências traumáticas e Keila decidiu que era hora de matricular a filha numa escola. Havia uma escolinha particular ali mesmo na Vila Serrana, com atividades ao ar livre e professoras carinhosas. A própria Keila decidiu que precisava voltar a trabalhar para ter ao menos uma pequena distração dos pensamentos tristes e perturbadores que a consumiam. Além do mais, ainda não tinha recebido a herança e os procedimentos legais levavam tempo. Precisava sustentar a si mesma e a filha com o próprio trabalho enquanto isso. Ela verificou os pedidos acumulados em sua lista de espera de clientes e escolheu um potencial projeto numa vila vizinha, do outro lado da serra. Era possível ir trabalhar lá diariamente de carro, uma viagem de cerca de 40 minutos por estradas sinuosas entre as montanhas. Keila ligou para o cliente, cujo nome era Professor Augusto Ribeiro, e organizou um encontro para o dia seguinte. "O que você queria exatamente?" perguntou Keila ao homem de meia-idade com olhos brilhantes e radiantes por trás de óculos redondos.
Ele a recebeu no portão de uma propriedade imponente, cercada por muros de pedra cobertos de musgo. "Você vê esta propriedade centenária?" perguntou ele com entusiasmo contagiante. "Atrás da casa principal existe um antigo jardim botânico que pertenceu aos meus avós. Há muito trabalho a fazer aqui para restaurá-lo. Quero recriá-lo em sua forma original, exatamente como era nos anos 1940. Existe um plano de plantio original guardado no arquivo da família, bastante velho e amarelado. Bem, agora precisamos usar nossa imaginação para preencher as lacunas." Esse é um desafio interessante e raro." Ela sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. A perspectiva de trabalhar num projeto histórico despertou algo dentro dela que parecia adormecido desde a tragédia. "Exatamente o tipo de projeto que me fascina", completou. "Exatamente, mas tem uma condição importante", avisou o professor Augusto, coçando a barba grisalha. "Veja bem, minha formação inicial é em botânica, embora tenha me tornado acadêmico em área completamente diferente depois, a literatura comparada. De modo geral, quero participar ativamente do trabalho de restauração. O que acha dessa proposta? Podemos lidar com isso só nós dois. Tenho certo receio de deixar estranhos demais entrarem aqui. Muita gente mexendo nas plantas dos meus avós." "Claro que podemos." Keila assentiu com entusiasmo. Embora esteja acostumada a trabalhar sozinha na maioria dos projetos, para lidar com uma tarefa tão grande e especial, sua ajuda e conhecimento serão extremamente úteis. Vai ser uma honra aprender com alguém que conhece a história deste lugar. "E me diga, Keila, com cuidado para não parecer intrometido", o acadêmico perguntou, ajustando os óculos, "que sobrenome interessante você tem? É seu nome de solteira ou de casada?" Havia uma curiosidade genuína em sua voz, não apenas conversa fiada. "Não sou Monteiro por casamento", respondeu ela sentindo um aperto familiar no peito. "Meu nome de solteira era Ferreira." O professor pareceu processar a informação por um momento, os olhos se estreitando ligeiramente. "E o nome do seu marido não era Bernardo, por acaso?" O acadêmico perguntou com um sorriso estranho, quase triste. "Bernardo Monteiro, consultor financeiro na capital?" Keila sentiu o chão sumir sob seus pés. "Sim, meu marido faleceu recentemente num acidente." Ela assentiu, a voz embargada. "Como o senhor o conhecia?" A pergunta saiu antes que pudesse se conter. O professor Augusto suspirou profundamente. "Preciso... Ele era tão jovem ainda. Meus sinceros pêsames pela sua perda", disse o professor Augusto com genuína compaixão. Keila sentiu que ele queria acrescentar algo mais importante, mas no último momento mudou de ideia, como se guardasse um segredo que não era dele para contar. No fim da visita, concordaram com um cronograma de trabalho e assinaram o contrato de prestação de serviços. Agora, Keila passava a maior parte do dia na propriedade do professor, trabalhando entre plantas centenárias e redescobrindo espécies raras. O dono era tão enérgico apesar da idade que ela mal conseguia acompanhar seu ritmo. O professor Augusto mudava de planos com frequência, tinha ideias novas a cada hora e era incessantemente falador. Sob seu comando animado, o tempo voava sem que ela percebesse. Certo dia, ensolarado, estavam arrancando um velho arbusto seco que tinha crescido demais e agora ameaçava as jovens árvores plantadas nas proximidades. Keila e o professor Augusto estavam ofegantes, tentando não danificar as raízes delicadas das plantas vizinhas enquanto puxavam o arbusto morto. E então, no meio do esforço, o acadêmico disse casualmente: "Mas eu conhecia seu Bernardo, não tive oportunidade de contar da última vez que nos vimos. Achei que seria indelicado mencionar no primeiro encontro." "E de onde o senhor o conhecia?" perguntou Keila, soltando o arbusto de surpresa. Suas mãos tremiam, e não era apenas do esforço físico. O arbusto se contraiu novamente com a falta de força, e o acadêmico cambaleou e caiu sentado no chão úmido, rindo da própria falta de jeito. "Ele veio para cá algumas vezes", riu ele, com uma expressão que misturava diversão e desconfiança.
Seu marido me ofereceu dinheiro para financiar pesquisas acadêmicas. Disse que seria um investidor generoso, interessado em ciência e inovação. Mas, sabe, não entendo muito de finanças e tenho um certo sexto sentido para essas coisas. Já vi uma fila enorme desses investidores precipitados ao longo da minha carreira. Eles acumulam capital e pensam que são os árbitros do destino de todo mundo. Bernardo mostrou-se particularmente persistente nas visitas, continuou o professor, limpando a terra das calças. Veio me ver várias vezes, sempre com propostas mais tentadoras. E por que o senhor o rejeitou? Perguntou Keila com genuína curiosidade. Pelo que me lembro, meu marido participou de muitos projetos de investimento ao longo dos anos. Havia algo de pouco confiável nele, deu de ombros o homem idoso, escolhendo as palavras com cuidado. Ele era excessivamente eloquente, brilhante demais para um investidor comum interessado em botânica. Não parecia genuinamente interessado nas plantas ou na ciência. Já não tenho idade para trabalhar com pessoas que me causam desconforto. Posso me dar ao luxo de escolher meus parceiros. E que tipo de projeto ele propôs exatamente? Keila perguntou, a mente trabalhando rapidamente. Sabe, em geral, na minha opinião, ele não tinha interesse real em biotecnologia ou pesquisa científica, respondeu o professor pensativamente. Ele perguntou muitas vezes sobre a vila de Serras Altas, sobre as propriedades antigas da região, sobre os moradores mais antigos. Mas a essa altura eu já tinha chegado ao meu limite de conversa fiada com desconhecidos, então educadamente enviei seu marido embora. Certo, entendo, suspirou Keila, mais confusa do que nunca. O trabalho na propriedade a distraía dos pensamentos obsessivos sobre o passado do marido, e as cestas misteriosas da manhã continuavam sendo um motivo para se alegrar ao acordar. Keila agora tinha absoluta certeza de que era um trabalho do vizinho Gustavo, e um dia decidiu retribuir a gentileza. Assou uma torta de maçã com canela, usando as frutas que encontrou numa das cestas. Então levou o presente quentinho para o vizinho, depois de buscar a filha na escolinha. A princípio, Gustavo os recebeu com a cautela habitual, olhando para os lados como se esperasse alguma armadilha. E então, de alguma forma inexplicável, ele se descongelou e arrumou uma mesa rústica no jardim florido. E Luísa, comportando-se como uma pequena adulta, ajudou a servir as xícaras de chá, orgulhosa de sua tarefa importante. Mas seu jeito formal de tomar chá logo cansou a garotinha de 6 anos. Ela foi explorar o jardim imenso do vizinho e encontrou lá um gato malhado gordinho, tomando sol sobre uma pedra. Começou a brincar com ele imediatamente, esquecendo completamente dos adultos. Os adultos, por sua vez, estavam conversando tranquilamente à sombra de uma parreira centenária. O vizinho achou graça quando Keila confessou que o tinha considerado quase um milionário excêntrico disfarçado. Bem, você realmente me fez rir com essa teoria, sorriu Gustavo, os olhos se iluminando de uma forma que Keila não tinha visto antes. Sou apenas um engenheiro agrônomo simples. Bem, talentoso, segundo alguns colegas, não é impossível, mas completamente substituível no mercado de trabalho. A empresa onde eu trabalhava foi liquidada há alguns anos, e nessa altura eu já tinha algumas economias guardadas. Bem, aí minha mãe ficou gravemente doente. Então voltei para minha terra natal, esta vila, para cuidar dela nos últimos meses. Esta fazenda também pertenceu à minha mãe e aos meus avós antes dela, continuou Gustavo, olhando ao redor com carinho. Mas moramos na cidade por muitos anos, só vínhamos aqui nas férias. Cuidei dela aqui até a partida e então, de repente, decidi que era necessário restaurar o ninho da família, dar vida nova a este lugar que guarda tantas memórias. Entendo perfeitamente essa sensação, suspirou Keila, sentindo uma conexão inesperada. Minha filha e eu viemos para cá definitivamente depois da tragédia. Não conseguíamos mais ficar no apartamento da cidade onde tudo lembrava meu marido. Sabe, até parece mais tranquilo de alguma forma saber que há um homem por perto, um vizinho confiável. Se algo acontecer, sei que posso pedir ajuda. Sim, estou sempre disponível para ajudar. Gustavo assentiu com sinceridade.
Confesso que fiquei um pouco isolado do mundo enquanto cuidava da minha mãe. Perdi contato com amigos, deixei de frequentar lugares. Bem, não se preocupe. Aos poucos vou me readaptando à vida social. Quem sabe até volto a tocar violão nas noites de inverno. Costumava cantar algumas modas de viola para minha mãe. O gato pode vir nos visitar lá em casa? Perguntou Luísa, aparecendo de repente com um animal gorducho nos braços. Ele quer muito conhecer minhas bonecas e minha casinha de brinquedo. O gato ronronava satisfeito, parecendo não se importar nem um pouco com os planos da menina. Claro que pode. Gustavo sorriu abertamente pela primeira vez. O laranja adora passear para visitar os vizinhos. Vai e volta quando quer, é um gato muito independente. Despediram-se como bons amigos que se conhecem há anos. O vizinho já não parecia tão sombrio e misterioso, mas sim uma pessoa gentil e ligeiramente retraída, que se sentia muito sozinha no mundo. Enquanto isso, a sogra continuava pressionando com uma insistência que beirava o desespero. Chegou no fim de semana seguinte sem avisar, não de mãos vazias desta vez, mas com uma pasta de couro cheia de papéis e documentos. Havia uma pilha considerável de formulários e contratos lá dentro. A própria Dona Carmen estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo ligeiramente. Você já começou a resolver a questão da herança? Quanto tempo mais pode prolongar isso indefinidamente? Ela perguntou antes mesmo de se sentar. O tom era acusatório, impaciente. Eu estava planejando começar esta semana, disse Keila, constrangida, pois esses assuntos burocráticos haviam desaparecido completamente de sua cabeça com o trabalho e os cuidados com a filha. Desculpe, mas não achei que houvesse tanta urgência assim. E tenho novidades importantes para você. A sogra bateu a pasta de couro na mesa de centro com força desnecessária. Estava organizando os papéis no escritório do meu filho na empresa. Você não cuidou de buscar as coisas dele, não é mesmo? Bem, havia algo guardado no cofre pessoal que ele mantinha lá. Uma apólice de seguro de vida para um valor considerável. Você entende o que isso significa? Bernardo fez um seguro de vida sem te contar. Sim, entendo, respondeu a sogra com amargura na voz. Mas não veremos nenhum centavo desse dinheiro. Acidentes envolvendo embriaguez ao volante não são cobertos pela apólice. Casos assim são considerados negligência do segurado. Mesmo assim, meu filho conseguiu se dar mal até nisso. Que idiotice. Você não está confundindo nada. Que tipo de negligência? Keila ficou atônita por um momento, processando a informação. Ele faleceu em um acidente de carro. A estrada estava molhada e havia neblina. Sua mente trabalhava rapidamente, tentando entender as implicações. Bem, sim, não estou dizendo que não seja assim, disse a sogra com impaciência. Estou apenas dizendo que o seguro não vai pagar por causa das circunstâncias. Por que ele precisaria de um seguro de vida tão alto, afinal? Nunca entendi essa decisão. Keila fez uma pergunta razoável. Nós nunca sequer conversamos sobre seguros. Ele tomou essa decisão sozinho. Não sei explicar as razões dele. A sogra deu de ombros com frieza. Pensei que você pudesse esclarecer as coisas, já que era a esposa. Eu não entendo dessas questões financeiras mais do que você, disse a nora, balançando a cabeça confusa. Bem, deixe os documentos comigo. Vou examinar tudo com calma. Você conseguiu trazer todas as coisas dele do escritório? Bem, na verdade não trouxe tudo, disse a sogra, visivelmente constrangida. Pensei que você mesma fosse querer ir lá buscar, para ver o ambiente onde ele trabalhava. Certo, então vou eu mesma fazer isso, respondeu Keila com determinação. Preciso conversar com os colegas dele também. Alguém tem que se lembrar de como ele saiu daquela confraternização na noite do acidente. Por que você precisa saber disso agora? Perguntou Dona Carmen com uma nota de alarme na voz. Mas faça como quiser. Você é adulta. Para quem isso ainda pode ser interessante? Ele já se foi. Ela balançou a cabeça com irritação mal disfarçada e saiu apressada, sem se despedir da neta. Keila olhou para ela surpresa. A sogra estava claramente agindo de forma muito estranha, nervosa demais para quem não tinha nada a esconder. Keila só conseguiu chegar ao escritório do marido na capital na manhã seguinte,
depois de deixar Luísa na escolinha. Estava muito preocupada que não conseguiria entrar no prédio corporativo, mas inesperadamente ultrapassou a recepção com facilidade. A segurança a deixou passar sem fazer perguntas, como se estivesse esperando sua visita. E quando chegou ao andar do escritório, descobriu que alguém estava aguardando por ela. Aquela mesma Patrícia Mendes estava parada ali, junto aos elevadores, como uma sentinela. Ofereceu-se gentilmente para acompanhá-la até a sala de Bernardo. Keila subiu as escadas ao lado dela, olhando fixamente para as costas estreitas da mulher numa jaqueta vermelha chamativa demais para um ambiente de escritório. Não sabia como puxar assunto com a possível amante do marido. Sim, isso não parecia necessário naquele momento. Assim que entrou no escritório que o marido ocupava, Keila imediatamente percebeu que ele havia compartilhado aquele espaço pequeno com Patrícia. As mesas ficavam lado a lado, separadas apenas por uma divisória baixa. A mulher fez um gesto casual em direção a uma mesa completamente desarrumada. A própria Keila teria facilmente adivinhado que aquele era o espaço de trabalho de Bernardo, mesmo sem a indicação. Bernardo nunca foi adepto da ordem ou da organização. Chegou até a ter um pouco de medo daqueles que observavam diligentemente todas as regras e mantinham tudo impecavelmente arrumado. Não era de admirar que estivessem espalhados por ali documentos importantes misturados com cascas de frutas, lápis mordidos que Bernardo invariavelmente pegava quando pensava, e havia todo tipo de lembrancinhas e brindes de clientes. Keila encontrou uma caixa de papelão no canto e começou a juntar tudo dentro dela silenciosamente. Nesse momento, a tela do computador na mesa de Patrícia piscou com uma notificação. Uma conversa se iniciou no aplicativo de mensagens corporativo. Keila involuntariamente olhou para o lado, sucumbindo momentaneamente à curiosidade humana, e viu claramente a correspondência de Patrícia refletida na tela brilhante. A mensagem que apareceu parecia inequívoca. Calma, Carmen. Está tudo sob controle aqui. Keila não vai descobrir nada importante. Resolveremos tudo depois que o apartamento for vendido conforme o plano. Keila sentiu o sangue gelar nas veias. Começou a juntar as coisas com ainda mais vigor, fingindo não ter visto nada. Era óbvio que o aplicativo de mensagens não estava apenas no celular de Patrícia. Toda a correspondência também estava sincronizada no computador do escritório. Mas o mais importante era que acabara de descobrir que a sogra e essa Patrícia não eram apenas conhecidas casuais. Elas se comunicavam regularmente e até discutiam a possibilidade de vender o apartamento da família sem o conhecimento de Keila. Keila estremeceu diante de tamanha ousadia e insolência. Rapidamente, juntou o resto das coisas numa caixa, despediu-se educadamente e correu para a rua antes que sua expressão atraísse. Colocou a caixa no banco traseiro do carro e dirigiu diretamente até a casa da sogra na capital, determinada a esclarecer tudo de uma vez por todas. Queria confrontá-la o mais rápido possível, antes que perdesse a coragem. Dona Carmen claramente não a estava esperando. Abriu a porta do apartamento luxuoso com relutância, o rosto sem a maquiagem habitual. A sogra detestava ser vista por qualquer pessoa sem estar impecavelmente arrumada. Ora, você chegou aqui correndo como se a casa estivesse pegando fogo, disse ela claramente descontente com a visita surpresa. Qual a urgência toda? Que negócios a senhora está tendo com a amante do meu marido? Perguntou Keila sem rodeios, entrando no apartamento. Já pedi 1 milhão de vezes para você não me tratar assim. A sogra começou seu coro habitual de reclamações, mas ao ver a expressão determinada no rosto da visitante, parou abruptamente no meio da frase. O que aconteceu exatamente? Pare de bancar a desentendida. Eu vi a correspondência de vocês duas no computador do escritório. Keila a interrompeu com firmeza. Vi as mensagens sobre vender o apartamento, sobre esconder coisas de mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? A sogra estreitou os olhos perigosamente, como se não conseguisse processar a informação. Depois de um momento, sua expressão mudou para algo parecido com resignação amarga.
Você perdeu seu marido. Eu perdi meu único filho. Não temos mais nada em comum, então seria justo dividir o que sobrou. É simples assim. Aliás, eu tenho uma filha, sua neta de sangue, lembrou Keila, com a voz tremendo de raiva contida. Luísa é a herdeira legítima do pai dela. Dona Carmen fez uma careta de desdém. Você sempre tem que me lembrar dessa criança. Bem, claro, agora, segundo sua versão conveniente, eu também sou uma avó terrível que não se importa com a neta. Fiz tudo pelo meu filho a vida inteira, continuou a sogra, a voz subindo de tom. Sacrifiquei minha juventude, minha carreira, tudo por ele. E ele me pagou mudando completamente, se afastando de mim. Estou falando daquela mulher, a Patrícia, e de você também, uma tola que nunca percebeu nada do que acontecia debaixo do próprio teto. Vá embora daqui. Não tenho mais nada a lhe dizer. Keila saiu correndo do apartamento daquela mulher amarga. A sogra agora aparentava toda a idade que tinha, embora normalmente parecesse quase tão jovem quanto a própria nora, graças a tratamentos caros. Por algum motivo, Keila não quis continuar a discussão, mas a estranha frase sobre aquela mulher ficou gravada em sua memória, confirmando suas piores suspeitas. E à noite, como numa nova zombaria cruel do destino, a filha encontrou uma pasta escondida com fotografias no tablet do escritório do pai. O tablet estava na caixa de coisas que Keila trouxera. "Mãe, olha isso!" gritou Luísa inocentemente. "Papai está aqui abraçado com uma mulher bonita. Quem é ela?" Keila sentiu o mundo girar, mas manteve a compostura. "Vamos, me dá isso, querida," Keila disse com a voz mais calma que conseguiu, mas por dentro estava pronta para se despedaçar em milhões de fragmentos. Bem claro, nas fotos com o marido estava ela, a morena de olhos verdes. Bernardo e Patrícia se abraçavam em algum lugar na natureza, talvez numa praia ou numa cachoeira, e era bastante óbvio que tinham muito mais em comum do que apenas o trabalho no mesmo escritório. Os sorrisos, os olhares, a intimidade evidente nas imagens não deixavam dúvidas. Seu coração estava acelerado e partido, mas Keila resolutamente transferiu as fotos para seu próprio celular como evidência. Em seguida, com mão firme apesar de tudo, apagou permanentemente as imagens do tablet para proteger a filha. Levou Luísa ao jardim de infância na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. As obras na propriedade do professor Augusto estavam temporariamente suspensas. O acadêmico estava ocupado com um congresso científico e não queria que Keila continuasse o trabalho delicado sem sua supervisão. Ela não se opôs à pausa, mas em vez de ficar em casa remoendo pensamentos, foi ao vizinho Gustavo para conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Precisava desabafar com alguém de confiança. "Essa é uma história muito estranha", comentou ele, após ouvir o relato hesitante dela. "Mas acho que você está cometendo um erro em algum lugar de novo, como aconteceu com as cestas misteriosas." Keila arregalou os olhos. "O quê? Então não era você quem deixava os presentes na minha porta?" "Não, não sou eu", respondeu Gustavo calmamente. "Venha até aqui na janela, vou te mostrar. Veja, todas as manhãs, bem cedo, um senhor de idade sai daquela direção da floresta. Dei a ele algumas roupas velhas de trabalho para não assustar ninguém com os trapos que vestia. Então é este homem idoso que é seu benfeitor secreto, não eu." Na manhã seguinte, Keila e Gustavo estavam de tocaia na varanda da fazenda, observando pela janela embaçada. Ela foi a primeira a notar o senhor idoso surgindo da neblina. Reconheceu-o imediatamente e ficou em choque. Era seu Joaquim, o caseiro que todos pensavam ter desaparecido. Ele revelou que trabalhava para Bernardo em assuntos que não podia explicar e que havia fugido após ser falsamente acusado de desvio de fundos no condomínio onde trabalhava. Os meses seguintes trouxeram muitas revelações dolorosas, mas também libertadoras. Descobriu-se que Dona Carmen e Bernardo estavam envolvidos num complexo esquema de desvio de dinheiro de investidores usando a empresa como fachada. A investigação policial revelou tudo após a denúncia de seu Joaquim. Dona Carmen e Patrícia foram presas por participação no esquema. O contador que participava recebeu pena alternativa,
por colaborar com as autoridades. Seu Joaquim não foi responsabilizado por nada. Consideraram seu arrependimento genuíno e a ajuda decisiva na prisão dos verdadeiros criminosos. Seu diagnóstico médico grave também não se confirmou. Foi internado e tratado adequadamente, recuperando a saúde e a dignidade. O casamento de Keila e Gustavo aconteceu naturalmente 8 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da fazenda. Ele amava Luísa como se fosse sua própria filha e prometeu protegê-la sempre. E já estavam esperando um bebê. Segundo a ultrassonografia, seria um menino saudável. Agora tinham uma família verdadeira, onde ninguém precisava esconder nada de ninguém. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe com amigos e familiares e conte nos comentários o que mais te tocou nessa narrativa. Foi a reviravolta com seu Joaquim, o esquema descoberto da sogra ou o recomeço de Keila com Gustavo? Estou muito curioso para saber sua opinião sincera. Um grande abraço e até a próxima com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas inesperadas.